Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rodrigo, aqui do canal Só Números, e nessa videoaula nós vamos trabalhar com as derivadas das funções trigonométricas, tá? Nós vamos ver qual é a derivada da função seno, qual é a derivada da função cosseno, também das funções tangente, secante, cossecante e cotangente, beleza? Nessa aula aqui eu não vou fazer a demonstração de todas, por exemplo, a demonstração da derivada da função seno, a demonstração da derivada da função cosseno. A demonstração é um pouco longa, eu vou deixar para uma outra aula. Nesse caso aqui eu vou deduzir algumas derivadas e a do seno e do cosseno nós já vamos imediatamente ver quais são as derivadas, beleza? Pessoal, vamos começar a nossa aula então falando da derivada da função seno. Deixa eu pegar um canetão aqui e a partir de agora nós vamos trabalhar com a seguinte situação. Ó, a função seno vai ser a nossa primeira função. Imagine que você tenha a função dada por f de x igual a seno de um arco x. Você tem essa função e você quer calcular a derivada dela. Então, você vai lá e faz a derivada em relação a x da função seno x. Qual é a derivada dessa função? Pessoal, muito importante é o seguinte, porque derivar a função seno é muito fácil. Mas o importante é você memorizar, entender, gravar isso, porque nas derivadas mais difíceis nós já vamos usar esse conhecimento prévio, tá? Então a derivada da função seno nada mais é do que a função cosseno x, beleza? Então essa aqui é a nossa primeira regra. Vamos para a segunda regra. Na segunda regra eu quero derivar a função f de x igual a cosseno x. Eu já derivei a função seno, agora quero derivar a função cosseno. Aí eu vou escrever lá novamente, ó, derivada em relação a x da função cosseno agora, né? Cosseno x é igual, aí a derivada da função cosseno x é igual a menos seno x, beleza? Então nós já fizemos duas derivadas, a derivada da função seno e a derivada da função cosseno. Vamos agora para a derivada da função tangente. Para derivar a função tangente, nós vamos usar esses dois conhecimentos aqui, ó, desses dois conhecimentos e também a regra do quociente para derivadas. Quer ver como é que eu vou fazer? Acompanha aí, ó. Vamos agora então para o item 3. Ó, o item 3 vai ficar aqui. Item 3. Você tem a seguinte função. Você tem a danadinha lá que é dada por f de x igual a tangente x. Beleza? Pessoal, veja o seguinte, ó. No final, depois que a gente estabelecer todas as derivadas, você pode memorizar essas regras. Mas suponhamos que em um determinado momento você esqueceu qual é a regra. Qual é a derivada de tangente x? Você esqueceu. Se você souber um método de derivar, você não precisa se preocupar. É isso que eu estou querendo dizer. Então, assim, guarde esses métodos. Decore essas duas que são as principais, tá? E vamos ver. Ó, a primeira coisa que você vai ter que lembrar é o seguinte, que a derivada da função f de x igual a tangente x, ela fica fácil de ser escrita se você transformar tangente x em, ó, vou escrever aqui assim, você tem que lembrar disso aqui, ó, que a tangente de x nada mais é do que seno x dividido por cosseno x. Beleza? Essa é uma regrinha de associação entre a tangente, o seno e o cosseno. Então você memoriza isso, tá? A tangente x nada mais é do que seno x sobre cosseno x. Agora dá uma olhada, ó. Eu tenho que derivar, vou escrever dentro de um parênteses aqui, ó. Tangente de x. Eu tenho que derivar dessa função, vou colocar uma vírgula.
Só que eu sei que a função tangente x ela pode ser escrita como o quociente de duas funções, seno x por cosseno x. Então agora eu vou aplicar aquela regra do quociente que nós vimos nas outras aulas. A derivada do quociente é dado por deriva a função de cima. Então qual é a derivada de seno x? Nós acabamos de ver que é cosseno x. Então ó, eu estou usando aquela regra, hein? Memorizem aí. Se você tem a função f dividida pela função g, a derivada disso aqui, se você for derivar isso aqui, então a regra é deriva de cima, conserva de baixo, menos conserva de cima, deriva de baixo. Tudo isso dividido pela função de baixo ao quadrado. Essa regra, hein? Então a derivada de seno, que é de cima, cosseno, vezes a derivada de cosseno, preserva de baixo, cosseno, menos, aí, preserva de cima, seno. E agora, deriva a função de baixo. A derivada de cosseno, nós vimos aqui que é menos seno. Então vai aparecer menos seno lá, só que daí esse menos com esse menos vira mais. E aqui fica seno x. Beleza? Tudo isso aí dividido pela função que está embaixo, que é cosseno x ao quadrado. Beleza? Então vamos lá. Vou passar uma retinha aqui. E aqui embaixo vai ficar cosseno ao quadrado de x. Beleza, pessoal? Então, viu? Para derivar a função tangente, nós acabamos usando a regra do quociente, e nós também usamos a derivada dessas duas regras, a derivada de seno e a derivada de cosseno. Agora eu já derivei, é só eu fazer as manipulações matemáticas. Com isso, então, nós vamos ter o seguinte, ó, que a derivada da função tangente x, derivada, é igual. Veja que aqui eu tenho cosseno x vezes cosseno x. Isso aí vai dar cosseno ao quadrado de x. Mais seno x vezes seno x. Seno ao quadrado de x. Tudo isso aí dividido por quem? Cosseno ao quadrado x. Deixa eu passar aqui a retinha. Cosseno ao quadrado x. Pessoal, agora vocês têm que lembrar de uma coisa. Relação fundamental da trigonometria. Vou escrever aqui em cima, ó, relação fundamental da trigonometria. Importante. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado x. Isso aí é igual a 1. Isso aqui, gente, vocês têm que deixar destacado, porque é um conhecimento muito importante que a gente deve usar muito nesse curso, tá? Coloca aí. Só que veja, se aqui eu tenho que seno ao quadrado x mais cosseno ao quadrado x é igual a 1, então aqui eu tenho que cosseno ao quadrado x mais seno ao quadrado x é igual a 1. Conclusão, então, eu tenho que a derivada da função tangente de x nada mais é do que 1 sobre cosseno ao quadrado de x. Beleza? Então, assim, agora nós finalizamos a derivada. Nós já terminamos e tá bonitinho. Só que dá para fazer uma mudança aqui, ó. 1 sobre cosseno ao quadrado x, dá para escrever com uma única linha. Aí você tem que lembrar o seguinte, lá das relações trigonométricas, que 1 sobre cosseno, vou escrever de vermelho aqui, ó. Vou escrever aqui, tá? 1 sobre cosseno x é igual a secante x. Tá? Então, a secante nada mais é do que o inverso do cosseno, ou seja, 1 sobre cosseno x é igual a secante x. Aqui, como nós temos 1 sobre cosseno ao quadrado x, então nós vamos ter que isso aí é igual a secante ao quadrado x. Beleza, pessoal? Então nós chegamos à seguinte relação.
a derivada da função tangente é igual a secante ao quadrado x. No final da aula, então, eu vou apresentar uma tabelinha com todas as regras. No momento, eu só estou apenas derivando para vocês. Beleza? Vamos continuar, então. Bem, agora nós vamos derivar, então, deixa eu pensar, vamos derivar a função cossecante, tá? Cossecante, ó. Item 4, beleza? Eu tenho a função f de x, tá lá, f de x, que é igual a cossecante do arco x. E eu quero calcular a derivada dessa função. Bem, para derivar essa função, assim como no caso da função tangente, eu vou escrever essa relação aqui de um pouquinho diferente e vou usar a regra do quociente. O que eu tenho que saber? Eu sei que a função cossecante x, ela é nada mais do que 1 dividido por seno x. Ou seja, a função cossecante é o inverso da função seno, beleza? Então nós vamos derivar, ó. Vou escrever aqui entre parênteses. Eu quero derivar a função cossecante, vou colocar dentro do parênteses o x aqui também. Quero derivar ela. Aí eu vou usar de novo a regra do quociente. Deriva de cima, derivada de 1, 0, vezes, conserva a de baixo. Menos, preserva a de cima, preserva o 1, vezes, deriva a de baixo. A derivada de seno é cosseno x. Lembrando aqui, ó, derivada de seno é cosseno x. Tudo isso aqui dividido por seno x aqui ao quadrado. Então, vamos lá. Bonitinho aquilo ali. Dividido por seno ao quadrado de x. Ou seja, lembra da regra, né? Deriva a primeira, conserva a segunda, menos. Conserva a primeira, deriva a segunda, tudo isso dividido pela segunda ao quadrado. Perfeito. Agora eu vou melhorar isso aqui, ó. Então eu vou ter o seguinte, que a derivada da função cossecante de x é igual. Dá uma olhada aqui, ó. 0 vezes seno x dá 0, então esse pedaço sumiu. Menos vezes cosseno x, então em cima menos cosseno x, beleza? Tudo isso dividido aqui, ó, por seno ao quadrado x. Pessoal, só que eu não vou escrever seno ao quadrado x. Eu vou escrever seno x vezes seno x. Seno x vezes seno x. Por que eu vou fazer isso? Porque agora eu quero separar em dois casos. Eu quero fazer isso aqui, dá uma olhada, ó. A derivada da função cossecante de x é igual. Aí eu vou colocar menos cosseno x, ó, menos cosseno x sobre um seno. Tá aqui, seno x. Vezes, aí esse outro seno eu vou colocar aqui, ó, 1 sobre, deixa eu fazer com a régua para ficar bonito, 1 sobre seno x. Perfeito. Pessoal, agora eu só vou dar o retoque, ou o toque final, finalizar. O que você vai ter que lembrar? Ou lembrar ou aprender a fazer isso. Que a derivada da função cossecante de x, a derivada dessa função, nada mais é do que vamos fazer mudanças pelas relações trigonométricas. Você tem que lembrar o seguinte, que cosseno dividido por seno é cotangente. Então aqui ficaria menos cotangente de x vezes. E você tem que lembrar que 1 dividido por seno x, isso aqui, ó, o inverso do seno x, é a cossecante de x, ó. Cossecante é 1 sobre seno x. 1 sobre seno x é cossecante. Então, cossecante de x. Beleza? Aí, depois nós vamos fazer uma tabelinha com todas, mas você já sabe que a derivada da cossecante x nada mais é do que cotangente x
vezes cossecante x. Bonitinho isso aí, né? Então agora ainda falta a secante e a cotangente. Vamos para elas. Pessoal, o próximo item então, nós temos que aprender a fazer a derivada da função secante x. Bem, antes de derivar a secante de x, você tem que saber como é que ela se relaciona com a função seno e a função cosseno, tá? Secante x, ó, nada mais é do que 1 sobre cosseno x, perfeito? Então a função secante é o inverso da função cosseno e a função cossecante é o inverso da função seno. Assim como a função cotangente é o inverso da função tangente. Depois a gente vai resolver exemplos. Beleza, eu tenho que aprender a derivar isso aí. Então eu vou escrever aqui o seguinte, ó. Eu quero derivar a função secante do ângulo ou do arco x. Quero derivar, por isso tem a linha ali. Aí, usando a regra do quociente, deriva de cima, derivada de 1 é 0, preserva de baixo, cosseno x. Menos da fórmula. Preserva de cima, 1, deriva de baixo. Derivada de cosseno x. Você tem que lembrar que a derivada de cosseno x é menos seno. Esse menos com esse menos vira mais. Menos seno x. Tudo isso dividido pelo cosseno x ao quadrado. Então, vou passar aqui com a minha régua. Cosseno ao quadrado de x. Beleza. A derivada já foi feita. Só que agora eu vou melhorar essa escrita, tá? Vamos melhorar. Então vai ficar assim. A derivada da secante de x é igual. 0 vezes cosseno x. Zerou. 1 vezes seno x. Então sobrou seno x. Aqui onde é cosseno ao quadrado x, eu vou separar em dois carinhas, tá? Vou separar em dois. Primeiro eu vou colocar um cosseno aqui, ó, cosseno x, vezes, e aí eu vou colocar 1, tá vendo? Sobre cosseno x. Veja que eu não alterei nada, porque 1 vezes seno vai dar seno, e cosseno ao quadrado é cosseno vezes cosseno. Perfeito, não tem nada alterado. Agora eu vou melhorar. Então vamos lá, ó. A derivada da função secante de x é igual. Seno x dividido por cosseno x. Seno por cosseno, você tem que lembrar que essa relação seno-cosseno nada mais é do que tangente x vezes 1 sobre cosseno x. Esse você já viu. 1 dividido por cosseno x vale secante x. E pronto. Acabamos de escrever a regra da derivada. A derivada de secante x nada mais é do que a tangente de x vezes a secante de x. Tranquila essa regrinha, né? No final a gente monta uma tabelinha para deixar bem organizado no caderno. Pessoal, falta agora então o item 6, que é a derivada da função cotangente de x. Vamos lá? Última derivada então, pessoal. Ó, eu tenho a função f de x, que é igual a cotangente de x, certo? Eu quero aprender a derivar a cotangente de x. Depois que você aprender, você pode até memorizar os valores, mas vamos aprender a derivar essa função cotangente de x. Primeira coisa que você vai ter que lembrar, cotangente x nada mais é do que cosseno x dividido por seno x. Pessoal, então agora eu vou derivar, só que assim, eu não vou escrever aqui na frente a derivada de cotangente x, porque o espaço não vai caber. Eu tentei escrever, mas eu vi que vai ficar apertado. Eu vou colocar só a derivada e aí depois no final a gente escreve, tá? Então vamos lá, ó. Eu tenho que derivar a função cotangente de x. Usando a regra do quociente, eu sei. Deriva a função de cima. A derivada de cosseno é menos seno x vezes preserva de baixo, seno x. Menos, pela regra, conserva a de cima, vezes deriva a de baixo. A derivada de seno x, cosseno x.
Tudo isso dividido pela função de baixo elevado ao quadrado. Que seria aqui então seno ao quadrado x. Só que observa que aqui eu tenho seno x vezes seno x com o sinal de menos, menos cosseno x vezes cosseno x. O que eu posso fazer é o seguinte, dá uma olhada. Eu vou tirar o sinal de menos aqui, o sinal de menos aqui, e vou colocar como menos 1, tá? Tipo se estivesse em evidência. Agora aqui, seno x vezes seno x, isso aí é seno ao quadrado de x. E aqui era menos, eu coloquei em evidência, então agora eu coloco mais. Porque se eu fizer distributivo, ó, menos 1 vezes mais vira menos de novo. Cosseno x vezes cosseno x, cosseno ao quadrado x. Tudo isso aí dividido por seno ao quadrado x. Pessoal, só que pela relação fundamental da trigonometria, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x vale 1. Então vai ser menos 1 vezes 1. Tudo isso aqui, vou escrever, escreve no teu caderno para você lembrar. Tudo que está aqui dentro do parênteses vale uma unidade. Então, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. 1 vezes menos 1, menos 1. Então, sobrou aqui, vou colocar aqui, ó, menos 1 dividido por seno ao quadrado x. Seno ao quadrado x. Beleza? Só que é o seguinte, pessoal, você já sabe que 1 dividido por seno, 1 sobre seno, é a cossecante. Então, olha o que eu vou escrever. Vou escrever assim, ó, bem grande aqui, ó. A derivada, desculpa que eu errei aqui, a derivada de cotangente de x é igual menos, agora, 1 sobre seno é cossecante. Cossecante ao quadrado. Cossecante ao quadrado de x. E com isso nós terminamos todas as regrinhas de derivadas das funções trigonométricas. Agora eu vou apagar o quadro, escrever uma linda tabela e vou deixar para você copiar e deixar seu caderno bem organizado, beleza? Vamos lá. Bem, pessoal, já limpei o quadro e escrevi tudo de novo. Vamos fazer a leitura então, ó. Derivada das funções trigonométricas. Item 1. Qual é a derivada em relação a x da função seno x? A derivada de seno x vale cosseno x. Escrevam isso no caderno de vocês. Item 2. A derivada em relação a x de cosseno x. A derivada de cosseno x vale menos x. Beleza? Lembrando, pessoal, que se você decorar a derivada de seno e a derivada de cosseno, decorar, memorizar, aprender, depois todas as outras que tem aqui, você faz usando a regra do quociente. Então vamos lá. Qual é a derivada da função tangente x? A derivada de tangente é secante ao quadrado de x. Continuando, qual é a derivada da cossecante de x? A cossecante x nada mais é do que menos cossecante x vezes cotangente x. Essa aqui é bonitinha, hein? Menos cossecante vezes cotangente. Qual é a derivada de secante x? A derivada de secante x é secante x vezes tangente x. E por último, a derivada de cotangente x, que é menos cossecante ao quadrado de x. Pessoal, com isso, então, nós aprendemos aqui a calcular a derivada de todas as funções, com exceção de duas, que é a derivada do seno, que essa eu não ensinei como é que calcula, eu já dei direto que ela vale cosseno. Eu vou fazer uma aula só sobre isso. E a derivada do cosseno, que vale menos seno. Como a demonstração dessas duas é longa, eu vou deixar para uma aula exclusiva. No momento você tem que decorar, aprender, criar um critério para você na hora H saber derivar.
Só que essas duas aqui, ó, são as principais. Porque se você memorizar essas duas, que é a derivada de seno e a derivada de cosseno, e também você memorizar que a derivada do quociente, isso aqui tá bem clarinho, né? Não sei se vai aparecer aí, hein? É igual, deriva a primeira, conserva a segunda, menos, conserva a primeira, deriva a segunda, tudo isso dividido pela segunda ao quadrado. Se você memorizar isso, você consegue tudo isso aqui. Beleza. Então agora o próximo passo é aplicar isso, ver como é que esse tipo de derivada cai nos exercícios. Isso aí vai ficar para a próxima aula. Um abraço, bons estudos e até mais. Fui!